Então, meus prezados irmãos, nós vamos dar início ao estudo do Evangelho nesta noite de quinta-feira. É com muita alegria que a gente está presente mais uma vez, nesse dia que nós estaríamos unidos na nossa casa de estudos, na nossa oficina de almas, pedindo ao nosso Mestre Jesus, desde já, que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê bom ânimo, que nos dê disposição para a vida. Então vamos unir em pensamentos nesse instante. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial que nesse momento onde todos os nossos pensamentos buscam a inspiração do alto para a vida, que possamos fortalecer-nos a nossa fé, que possamos vencer as ilusões que na maioria das vezes parecem ser tão reais, mas que nos levam a divagações, à perca de tempo, ao desestímulo para a vida. Permita, Senhor Jesus, que nesta noite, que neste momento onde nossas almas estão unidas, possamos fortalecer o nosso mundo íntimo e crescermos em direção ao mais alto. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de falar agora no início é que nós estamos fazendo um estudo em conjunto. Aqueles que quiserem participar podem aí ligar o microfone e participar a qualquer momento, até para deixar o nosso estudo mais dinâmico, mais participativo. O tema que nós trouxemos para esta noite é a visita da verdade. Mas será que nós sabemos o que é verdade? Será que nós temos uma noção exata do que é esse termo? Vamos tentar entender esse processo. Nós temos no capítulo 6 do Evangelho uma mensagem muito interessante, intitulada Advento do Espírito da Verdade. E essa mensagem que nós vamos abrir o nosso estudo, ela diz o seguinte: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então ela já começa dizendo que venho como já vim aos transviados filhos, aqueles que se perderam, trazer a verdade para dissipar as trevas. Escutai-me, diz a mensagem. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vem lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Novamente esse termo. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai. E enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos
filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender a mão socorredora aos infelizes, transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nela se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgais o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Esta mensagem está assinada com o pseudônimo O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Se nós pegarmos a obra de Allan Kardec, principalmente o livro Obras Póstumas, página 304, ele começa a relatar uma história muito conhecida por nós, que quando estava na codificação, preparando a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele escutou uma série de batidas que não deixava que o seu trabalho progredisse. E na sessão experimental, ele questionou quem era que estava fazendo aquelas batidas. E o Espírito disse, é um espírito familiar. Assim está na obra. E ele pergunta, mas você pode me dizer quem é esse espírito? E ele disse, ele está aqui, pergunte você mesmo. Então o espírito de verdade se apresenta quando ele diz, vós que sois meu espírito familiar, que aquele dia chamou minha atenção com pancadas, né? Qual é o seu nome? E ele diz, para você eu sou o espírito de verdade. Então, o Espírito de verdade que dá esta comunicação no Evangelho, ele é um espírito familiar de Allan Kardec. A gente não se sente diminuído perante ele porque nós somos filhos de Deus, mas mostra o quanto Allan Kardec estava bem amparado naquele momento. E, novamente, o termo vem à tona. O que é verdade? Algum de vocês que está participando conosco agora no estudo tem uma resposta para essa questão? O que é verdade? Nós sabemos. Tarcísio, o próprio Jesus, quando Pilatos perguntou para ele qual era a verdade, ele fez silêncio, né? Acho que todo mundo Aí tem fica. esse medo, né? Pede uma. Olha aí, Fica, eu vou pegar aqui o chão. Jesus não respondeu, né? Quer dizer, respondeu, né? Aliás, são duas Tá com perguntas fome. que fizeram a Jesus a respeito disso. Uma foi Pilatos e a outra foi Simão Pedro. Ele tá baixo mesmo. Foram os dois que perguntaram, né, Tá com fome. que era a verdade. E aí a gente vê assim, a Pedro Jesus respondeu, a Pilatos não. Mas Pedro, mesmo Jesus tendo respondido que era verdade, ele não falou a verdade quando ele foi questionado. Quando perguntaram assim, mas você é um seguidor desse homem? E ele disse, não, eu nem o conheço. Então por que a gente fala mentira? Por que verdade e mentira é uma dualidade? Da onde que vem a mentira? Segundo o criador da teoria do evolucionismo, Charles Darwin, ele diz que a mentira vem dos vegetais. Há uma matéria na revista super interessante de maio de 2012, aonde buscaram essa pesquisa e mostraram que, por exemplo, uma planta carnívora,
ela fica lá aberta, ela fica ali quietinha, disfarçando a sua essência, para que as moscas, os insetos pousem nela e ela feche e se alimente. É uma artimanha que ela usa, demonstrando que ela consegue macular a sua realidade para a sua existência. Segundo Darwin, nós aprendemos a mentir porque utilizamos ainda essas artimanhas. Por exemplo, existem alguns pássaros que, quando encontram alimento, eles emitem um som, como se o predador estivesse perto, para que os outros voem e ele se alimente sozinho. O que ele está fazendo? Mentindo. Nós temos, até no YouTube tem alguns vídeos, a experiência da gorila Coco nos Estados Unidos, que foi considerado o animal mais inteligente, né? Foi medido até o QI dela, foi muito próximo do nosso, ela teve 85 de QI, talvez mais que muitos humanos aí. E o que é interessante, né, nessa gorila, que ela foi adotada por uma pesquisadora, se chamava Penny, né? Isso mesmo. E ela cuidou dela desde criança, ela foi adotada com o objetivo de aprender uma linguagem de sinais, para ver até que ponto a inteligência dela evoluía, até que ponto ela conseguia se socializar com as pessoas. E ela nunca parou de aprender. Era uma coisa impressionante. Ela conseguiu aprender mais de 1000 palavras através da linguagem de sinais. O que ficou mais fascinante na história dela é que ela, em determinado momento, quebrou um brinquedo que ela gostava muito. E eles tentaram conversar com ela através de sinais e perguntar quem havia quebrado o brinquedo. Ela não pensou duas vezes, colocou a culpa num dos assistentes da sua, né, da sua tratadora. Ela usou da mentira para tirar de cima dela a cobrança. Então, nós estamos sempre procurando, através da mentira, alguma fuga, seja de responsabilidade, ou seja, até mesmo para levar algum tipo de vantagem diante de uma situação. Mas se a gente voltasse à verdade, que é o propósito do nosso estudo, se nós pudéssemos definir a verdade com tudo aquilo que nós temos de conhecimento, com tudo aquilo que a doutrina espírita já nos ofereceu, saberíamos definir? Ou teríamos também essa dificuldade? Agora, Tarcísio, de repente, você enxerga o que você acha que é verdade, dependendo do ângulo que você está vendo, pode ser ou não, né? Pode ser, não é que é a sua verdade, mas é a verdade que você enxerga. Que pode, então, verdade, vertentes que às vezes a minha ignorância me faz acreditar que seja verdade. Que seja verdade. Em todos os setores. Nós pegamos, por exemplo, a opinião de filósofos sobre a verdade. René Descartes diz que a verdade pode ser comparada àquilo que pode ser comprovado. É a verdade científica, é a realidade. Aí nós trazemos, por exemplo, para dentro da doutrina espírita. Vida após a morte é verdade? Para nós é verdade. É uma realidade, há uma constatação. Já o céu contemplativo, aquele que a gente fica lá, né, só vangloriando, sem nenhuma ocupação, é uma ilusão. Já não é mais uma verdade. A reencarnação é uma verdade? Nós admitimos ela como verdade ou temos a informação dela? Porque se eu admito ela como verdade, eu sei que a minha vida não se resume a uma existência. Novamente, né? Causa e efeito é verdade? Ou eu sou cobaia da natureza?
Aí a gente volta em Jesus. Jesus começou a implantar esse pensamento de verdade, dizendo: se nós conhecêssemos a verdade, ela nos tornaria livres. Mas nós somos criaturas livres? Ou nós estamos presos, talvez, como a Rita colocou, o nosso ponto de vista, a nossa ignorância, ao nosso personalismo, aos nossos vícios, como a maledicência, como o egoísmo, como o interesse pessoal? A mentira está extremamente ligada à vantagem que o interesse pessoal recorre. Quantos profissionais que utilizam da mentira? Comerciante, você vai num lugar e pergunta se o produto é bom, pode ser uma porcaria, mas ele vai falar o quê? É ótimo. Esse produto vai te atender perfeitamente, porque ele quer se livrar de um produto ruim e procurando alguém que pague o prejuízo que ele espera ter. Nós temos profissionais do direito que utilizam da mentira. Quando defendem criminosos e sabem da responsabilidade do criminoso, atenuando aquela falta, como se aquele que cometeu o erro fosse completamente inocente. Nós temos políticos que se escondem atrás da mentira, que vendem uma imagem que não correspondem à sua intimidade. Olha como estamos presos nesse ciclo. Como que a verdade ainda é um desafio para nós. Nós temos na obra de Platão, A República, uma passagem muito interessante sobre a verdade, quando ele descreve o mito da caverna. E Platão descreve um diálogo com seu mentor Sócrates, dizendo que a humanidade poderia ser comparada a homens que nasceram e foram acorrentados dentro de uma caverna, voltados para o fundo da caverna. Atrás desses homens há uma porta. E ali há uma fogueira que lança claridade ao fundo. Tudo aquilo que passa entre a fogueira e os homens que estão presos projetam a sombra no fundo da caverna. Estas pessoas passaram toda uma existência acreditando que aquilo que elas veem, o reflexo, é a mais pura realidade. Então, para eles, a verdade é tudo aquilo que eles veem passando no fundo da caverna. Até que um dia, continua Platão escrevendo, isso há 2.400 anos antes da nossa realidade, ele descreve aquilo que nós vivemos. Até que um homem rompe das suas amarras e resolve conhecer a realidade fora da caverna. Quando ele chega à porta, a luz resplandecente do sol queima-lhe as vistas. E a primeira vontade que ele tem é de retornar à escuridão. Mas ele vence, ele luta contra aquela dificuldade e deslumbra-se com a beleza da vida, com as cores que ele nunca tinha visto, com a vida em abundância, com os vegetais, com os animais, com as pessoas que viviam fora da caverna. Então ele volta e quer levar aquela realidade para aqueles que estão presos, que estão voltados para o fundo da caverna, para a vida dos reflexos. E quando ele conta, as pessoas não aceitam. E alguns querem atentar contra a sua própria vida, fazendo uma referência ao que havia acontecido com Sócrates. Se nós pegarmos, Jesus não foi diferente. Ele conta na parábola do festim de bodas que aqueles que vieram convidar para o festim foram mal interpretados e alguns foram assassinados pela ignorância daqueles que vivem na ilusão dos reflexos do fundo da caverna e acreditam que aquilo ali é a única expressão da verdade.
Mas nós que estamos em contato com a proposta do Evangelho de Jesus, será que nós conhecemos a verdade? Esta questão não passou despercebida pelo codificador. E na questão de número 842 do Livro dos Espíritos, ele faz a seguinte pergunta: todas as doutrinas tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais se pode reconhecer aquela que tem o direito de se colocar como a tal? Porque se nós formos na igreja reformada, lá vai estar dizendo, não, aqui está a verdade. Se nós formos na igreja romana, lá vai estar dizendo, aqui está a verdade. Se nós estudarmos o Alcorão, lá também está a verdade. Então, se todas têm a verdade, qual que tem a maior parte? Qual aquela que pode dizer que está representando a expressão da verdade? E olha que a resposta dos espíritos não foi a doutrina espírita. Eles foram categóricos em dizer, será aquela que fizer o maior número de homens de bem e o menor número de hipócritas? Será aquela que fizer que os homens que vivem no reflexo da realidade possam enxergar a realidade por completo? Então, nós passamos a ver que a realidade e a verdade que andam juntas é algo desafiador. Por isso, nós perguntamos no início, o que é a verdade, nós sabemos? A Rita lembrou do diálogo de Jesus com Pilatos, porque naquele diálogo sublime, né, entre a verdade absoluta, porque Jesus se dizia ser a verdade, ele definiu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele era parte daquilo que nós estamos tentando conceber. Aí, quando Pilatos pergunta, mas tu és rei? Ele diz, tu dizes, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Aqueles que conhecem a verdade, reconhecem a mim. Então, Pilatos pergunta, mas o que é verdade? E para ele, Jesus se cala. Não havia como ensinar um homem indiferente o que era a verdade. Mas certa feita, Simão Pedro, que era muito parecido conosco, era o mais humano dos apóstolos, vendo que Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele pergunta, Senhor, o que é a verdade? E Jesus dá uma resposta filosófica para Simão. Ele diz, Simão, a verdade total é a luz divina total. Mas o homem ainda está muito longe de suportar-lhe a sublime fulguração. E Simão Pedro ficou vendido. Ele não entendeu nada. E Jesus, reparando que o pescador estava igual nós estamos essa noite, tentando entender o que é verdade, contou para ele uma historinha muito interessante, está no capítulo 50 do livro Jesus no Lar. Começa Jesus dizendo, numa caverna escura, olha a alegoria da caverna de Platão, onde a claridade nunca surgira. Qual a definição que Jesus diz de verdade? A verdade total é a luz divina total. Então ele começa a trazer para a nossa realidade, numa caverna escura, aonde a claridade nunca surgira, aonde não havia verdade, demorava-se certo devoto, implorando socorro divino. Parece com a nossa realidade, né? A nossa encarnação é uma caverna escura. E talvez, para alguns de nós, a claridade ainda não surgiu.
A verdade ainda não se fez presente na nossa vida. E por não estar presente, nós começamos a implorar socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o menor de todos. Então, ele se sentiu o melhor de todos na sua cegueira, mas se declarava infeliz. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava, dizia ele aos gritos comoventes, pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Quantas vezes nós falamos assim, meu Deus, a minha vida falta um caminho, eu não encontro uma libertação. E nós estamos pedindo isso ao Criador. Afirmava-se, dizia Jesus, robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava, bradava, não ocultando as aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso Pai Celestial, que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. Primeira virtude que antecede a verdade. A fé. Nós sabemos o que é a fé? Sabemos. Nós temos 2 capítulos no Evangelho. O capítulo 13 e o capítulo 19, que falam sobre a fé. Nós temos a frase de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma exortação sobre a fé. Quando Allan Kardec escreve, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, nós temos conhecimento sobre a fé. Eu posso não ter a virtude, mas eu tenho a base. Eu tenho esclarecimento sobre a fé. Eu sei que esta virtude, que esta mecânica, que esta crença, ela pode fazer com que nesta existência nós possamos a começar a viver em comunidade com os irmãos espirituais. Porque eu já não tenho mais as ilusões que o mundo me oferta. Eu já não tenho as deficiências de crença que as outras propostas dificultam, a fim de que a verdade esteja obstaculizada. Então, a fé, quando chega para nós, conforta. Nós perdemos um ente querido. Nós temos a fé raciocinada que me informa para onde ele foi, para onde eu vou, que um dia nos reencontraremos. Então eu já não tenho mais o desespero. É claro que vai doer, é claro que vai chorar, é claro que eu vou sentir falta. Eu não posso ser indiferente com o sofrimento. Dói demais perder uma alma querida, perder a presença de um pai, de uma mãe, de um filho. Não há dor comparável à perca de um filho. Mas a fé raciocinada me dá suporte para que eu continue a minha existência e não desista dela. Por isso a fé é a primeira virtude, é o alicerce. Em cima dela, nós construiremos os nossos patamares espirituais. Se a nossa fé ainda oscila, é um alicerce comprometido. Qualquer vento de dificuldade balança a nossa obra e a gente acaba tombando nos primeiros desafios. A sublime virtude, dizia Jesus,
exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. Isso é fácil? Não. É muito difícil para alguém que está em dificuldade falar assim, meu amigo, está difícil agora, mas no futuro que nos aguarda, é um futuro promissor. Imaginemos todos nós, né, daqui a um tempo, no mundo espiritual, vivendo numa sociedade mais equalizada, sem tantas divergências, sem tantas dificuldades. A pessoa fala, muito bom, para quando eu estiver lá. Mas e agora? Nessa atual existência, nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de medo, de insegurança, de incerteza. É agora que nós precisamos demonstrar o valor da nossa fé. É através da vivência da nossa fé é que a gente se capacita a grandes valores. Nós estamos distante dos templos. Algumas outras escolas religiosas anteciparam essa volta, de certa forma, até um tanto quanto precipitada, porque necessitam do templo, necessitam de estar ungidos ali dentro, diferente de nós. Nós não temos a necessidade do templo. O nosso templo é interno. Agora é o momento de vivenciar a proposta. E a fé é a base dessa vivência. Então, a sublime virtude exortou ele a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar, voltou a reclamar. Queria fugir à noite, como se lhe aumentassem as lágrimas. O Todo-Poderoso enviou-lhe a esperança. A esperança já é consequência da fé. Porque nós só esperamos um mundo melhor se começamos a trabalhar nesse mundo. Se começamos a gerar esse mundo melhor. Então, ela é uma consequência. E a esperança vem e seca-lhe a fronte suarenta. Fala-lhe da eternidade da vida. Nós acreditamos na vida imortal. Acreditamos que vamos sair dessa existência para viver no mundo espiritual. Que na maioria das vezes passamos a vida e fazemos escolhas como se não houvesse essa realidade. Desrespeitamos os limites do corpo físico, seja através dos alcoólicos, seja através da alimentação. Será que nós temos a noção exata dessa realidade? Ela é uma verdade para nós? Ou, na maioria das vezes, ela é apenas uma informação com a qual nós estamos acostumados a conviver? Porque se nós acreditarmos fielmente na reencarnação, na vida após a morte, a nossa existência toma uma dimensão muito maior. Os nossos atos tomam uma dimensão muito maior. Nós passamos a nos preocupar muito mais com esta existência, sabendo que ela está construindo a próxima existência e está resgatando as existências passadas. Então, a esperança, ela já é uma consequência da fé. Ela já é um outro passo que antecede a verdade. Então, o que Deus faz com aquele homem desesperado? Manda-lhe uma esperança dizendo: calma, resignação, força, porque a vida é imortal. Se está difícil agora, que bom. Você está quitando as suas dívidas. Melhor estar pagando do que fazendo outras. Mas naquele momento, no momento do sofrimento, nem sempre nós estamos dispostos a enxergar por esse prisma. Nem sempre nós lembramos da oração.
Lembramos que o mundo espiritual aguarda que a gente se conecte com ele para encontrar as respostas para os momentos difíceis que estamos vivendo. A esperança roubou-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorrida algumas horas, retornou à lamentação. Também essa criatura parece muito conosco. Nós sempre estamos bem até a dificuldade bater a nossa vida, até a doença se instalar. Quantos espíritas que têm medo da morte? Sim, porque a vida após a morte ainda não é uma verdade. É apenas uma informação com a qual acostumamos a conviver. Ah, mas eu não quero desencarnar, mas eu não tenho opção. Todos nós vamos morrer. Não hoje, não amanhã. Também não tenho certeza que não seja hoje, mas todos vamos passar pela desencarnação. E é melhor passar lúcidos. É melhor passar consciente. Nós temos na mensagem do irmão José, pelo médium Carlos Bacelli, quando ele fala sobre a morte, ele diz bem claro, não tem mais a morte, antes tem mais viver iludidos quanto à verdade. A ilusão é uma mentira. Enquanto eu acredito na mentira, eu estou distanciado da verdade. Lembramos que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Estarmos distanciados da verdade, estamos distanciados de Jesus. É isso que ele tenta ensinar Simão Pedro. A verdade total é a luz divina total, mas o homem está muito distante de entendê-la. E continuando a historinha que ele contava ao discípulo, o homem não podia respirar, clamava em desalento. E, condoído, o Pai Celestial determinou que a caridade o procurasse. A fé, a esperança e, em terceiro lugar, a caridade. A caridade é a movimentação de tudo aquilo que nós acreditamos. No capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala sobre caridade moral, ele diz que a caridade moral consiste em suportar uns aos outros, no exercício da convivência. Conviver com alguém difícil ao seu lado, com um colega de trabalho difícil, como alguém que realmente testa se nós estamos desenvolvendo virtude. Nós temos o exemplo de Divaldo Franco, um colega de trabalho, que o testou durante anos. Todo dia ele chegava e dizia, Divaldo, me convença que o espiritismo é verdade. E ele gastava, né, toda aquela verbalização fácil, e no final ele debochava e dizia, não acredito em nada que você faça. E Joana dizia, aprenda com ele. Ele está te testando. Ele está te exercitando a virtude. A gente ora ao Pai dizendo, meu Pai, me dá paciência. E o que ele vai me dar? Um exercício para desenvolver a paciência. Não existe pacote divino de virtude desenvolvida. Ele nos dá o germe e a gente desenvolve ela convivendo. Então, enquanto eu orar pedindo paciência, ele vai me dar dificuldade. Para que eu possa desenvolver paciência. Cuidado com aquilo que a gente pede, porque a divindade escuta. Olha esse homem, ele está pedindo, Deus está ouvindo e está atendendo. Só que ele não entende a resposta. A outra resposta que Deus envia até ele é a caridade. E a caridade é para que ele pare de reclamar e comece a trabalhar. Observem uma coisa. Quem muito reclama, pouco faz. Porque quem tem tempo de reclamar é alguém que não está produzindo nada. Eu me lembro até do
do filme Nosso Lar, quando André Luiz, né, está sorrindo ali no aeróbus com Lisa, Lisa fala, você está melhor. E ele fala, por quê? Eu falei, porque quem está sorrindo não está reclamando, quem não está reclamando está produzindo. Há uma mudança de atitude. Então, Deus envia a ele a caridade e fala assim, meu filho, agora sai dessa reclamação, desse ritmo. Faça alguma coisa de útil na vida. E a caridade, a nova mensageira, o alimentou, endereçando-lhes palavras de carinho, acariciou como se fosse uma abnegada mãe, tentando fazer ele, olha, está difícil, olha para baixo. Nós temos o hábito de olhar para cima e falar, ah, Senhor, a minha casa é tão pequena, mas fulano tem uma casa tão grande, como eu sou infeliz, né? Eu não tenho isso, o outro tem. Olha para baixo. Tem pessoas que dormem debaixo das pontes, nos bancos das praças, que tomam chuva, que passam frio, que passam fome. E o que nós estamos fazendo diante desta realidade? É uma realidade social. E lembra como Descartes colocou lá atrás, a verdade, ela é uma realidade, ela é comprovada. Isso faz parte da verdade social que estamos vivendo. Nós, os espíritas esclarecidos. Então, quando ele recebe a caridade como uma nova visitante, como alguém que pudera modificar-lhe, ele acalma por alguns instantes, mas não aceita. Ele continua reclamando. Ele queria, de alguma forma, algo que mudasse a sua vida. Então, não tendo mais nenhuma prerrogativa para enviá-lo, Deus manda-lhe a verdade. E quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, olha como é que o ensinamento de Jesus sempre pede. Ele disse a Simão Pedro lá atrás, a verdade total é a luz divina total. Então, quando a verdade chega, ela vem como uma luz. O infortunado, então, viu-se como ele era. Porque a verdade, ela nos faz enxergar. Ela tira-nos, arranca-nos as ilusões. Às vezes a gente pensa que é alguma coisa, mas quando a verdade chega, a gente vê que não é nada. Às vezes algumas pessoas querem implantar ilusões em nós, como naquela entrevista onde um repórter disse a Chico Xavier, né, que gostaria de ser como ele, que ele era mundialmente famoso, é uma pessoa totalmente reconhecida, e ele disse, não, Chico Xavier não é nada, eu tenho convicção disso, porque o dia que Chico Xavier pensar que alguma coisa será menos que o nada. Esse é alguém que conhece a verdade. Será que nós conhecemos a nossa verdade? Voltemos para a história. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Na hora que ele se enxergou, ele fica apavorado. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas, da cabeça aos pés. E agora percebi espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável que vivia. Ele não reclamava do mau cheiro, ele não reclamava que o ar era empastado, que ele não conseguia respirar, mas era consequência do quê? Das suas próprias chagas, da sua própria realidade. O pobre tremeu cambaleante. E notando que a verdade lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar a própria cura, e longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu. Espavorido,
em busca de outra furna, onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Olha que parece macabra a história de Jesus, né? Mas ele retrata a humanidade. Nós passamos uma vida inteira reclamando e, de repente, encontramos com a verdade. Porque o encontro com a verdade é certo. Se ele não se dá na nossa existência através da expansão da consciência, com os ensinamentos do Evangelho, ele se dá no momento da morte. Quando a gente olha para nós mesmos e nos vemos como somos, inferiores, sem luz, às vezes em condições extremamente delicadas. Voltamos ao exemplo de André Luiz, médico, cientista, desencarna e vive a realidade da ilusão, porque acreditou nela a vida inteira. Era um materialista que não concebia a vida após a morte. Então adentra o mundo espiritual sem saber se está vivo ou morto, se aquilo ali é uma realidade ou é um sonho. Cada um de nós está caminhando para encontrar com a verdade universal, com a verdade individual. Termina Jesus dizendo na história: assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Essa tem sido a nossa prece. Observemos a nossa prece. A gente pede, agradece muito pouco e louvar quase nada. Quase nada. Às vezes a gente sai na rua, nós estamos tendo um pôr do sol magnífico, como o de ontem, né? O sol, aquela bola de fogo fantástica entre nuvens, e a gente não pensa na grandiosidade do universo, mas pensa que está faltando alguma coisa que não nos completa. Olha para aquilo tudo indiferente, porque o nosso foco está ainda na ilusão da vida. Tudo que é material na nossa vida não nos pertence, essa é a verdade. Mas a gente acredita nisso? Não, mas está no meu nome, está registrado no meu nome. Esse registro também não é uma verdade espiritual, é uma verdade material, que é temporária. É uma ilusão, porque quando desencarnar, não me pertence. Ou pior, né? Eu fico preso porque eu acho que é meu. E eu não me liberto. Assim ocorre com a maioria dos homens, diz Jesus, perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente implorando a ajuda celestial. Enquanto, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes em que se encontram, costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Na maioria das vezes, nós encontramos com a verdade na morte e nos assustamos plenamente. Buscamos a encarnação futura e nos escondemos dentro dela. E vivemos e cultivamos as ilusões da vida, até que a verdade novamente vem e rompe com esse culto à ilusão. Antes da verdade, nós somos visitados pela fé, pela esperança e pela caridade. É o lema do trabalho espírita. Se isso não nos desperta, o nosso despertar com a realidade será ainda traumatizante.
por isso tememos a morte. Porque lá no inconsciente, já passamos por essa experiência diversas vezes. E todas as vezes que a verdade vem, ela nos fere. Pegamos, por exemplo, a experiência do livro Voltei, do irmão Jacó, a experiência de Frederick Figner, presidente da Federação Espírita Brasileira, que desencarna acreditando que chegaria ao mundo espiritual iluminado. Mas, na verdade, ele acaba chegando ao mundo espiritual sem a iluminação que ele tanto buscava. Havia sido espírita, um homem multimilionário que deixou uma contribuição financeira muito grande à Federação Espírita do Brasil, que fez uma doação imensa às obras de Chico Xavier, trabalhador da primeira hora, não conseguiu encontrar a verdade na sua vida. E cultivando valores ainda do personalismo, do interesse pessoal, desencarna sem a luz que ele tanto buscava. Na obra Voltei, no penúltimo capítulo, intitulado Novo Despertar, ele já havia se entendido com a entidade de Bittencourt Sampaio e havia aguardado que a luz viria naturalmente através do seu desenvolvimento moral. Então ele começa a frequentar um educandário no mundo espiritual e todas as noites ele fazia aquele percurso da sua residência ao educandário e do educandário à sua residência. Até um dia que ele é cercado por uma falange de 16 padres desencarnados. E aqueles padres desencarnados o cercaram e começaram a debochar dele, porque viram a sua realidade, viram a sua verdade, e começaram a dizer: e aí, Jacó, o que a doutrina espírita fez de você? Você está igual a nós mesmos. Você não está melhor em nada. Porque naquela época a igreja, ela perseguia a doutrina espírita e ele, por sua vez, não ficava atrás. Rebatia, discutia. Aquelas entidades que estavam ali, muitas haviam passado pelas reuniões de desobsessão, onde ele trabalhou como doutrinador. Então conhecia ele de perto. E começaram a cercá-lo. E ele temeu uma agressão que podia realmente acontecer. Mas aí ele começa a pensar com todo o conhecimento espírita, com a fé, com a esperança, com a caridade, que antecedem a verdade. Ele começa a pensar: meu Deus, se a mim, que fui presidente da Federação Espírita Brasileira, que trabalhei arduamente para o soerguimento da própria FEB. Ainda falta muito. Eu que tive contato com o Evangelho, com a instrução dos Espíritos, ainda estou nessa condição de convalescente espiritual. Quanto mais falta a estes Espíritos que estão em completa ignorância, ainda cultivando a ilusão sacerdotal. Então ele cai de joelho diante desses espíritos e começa a orar. Por aqueles que o perseguem, por aqueles que o caluniam, como está no Evangelho. Nesse instante surge uma luz em torno dele que afugenta aqueles espíritos. E ele começa a procurar qual entidade havia escutado a sua prece e havia, naquele momento, atendido o seu pedido, afastando aqueles obsessores que ali estavam. Nesse instante, então, surge a personalidade de Bittencourt Sampaio e disse: não, nesse momento, a luz que você está vendo, ela não está vindo de fora, mas sim da sua alma que começa a renovar, que começa a vivenciar a proposta, porque você já não é mais um espírito infeliz. Como dizia o príncipe Siddhartha Gautama, vulgarmente conhecido como Buda. Ele que viveu 6 séculos antes de Jesus, escreve que há 3 tipos de pessoas infelizes no mundo.
Aqueles que não sabem nada e não perguntam. Aqueles que sabem muito, mas não ensinam. E aqueles que ensinam, mas não praticam. Se nós queremos encontrar a verdade, e ela está fadada a nos encontrar a qualquer esquina da nossa vida, seja na atual existência, com o conhecimento espírita, seja no despertar, que a morte nos trará, que possamos ser aqueles que aprenderam muito, que ensinaram pouco, mas, sobretudo, que vivenciaram profundamente a proposta renovadora de Jesus, encontrando na sua vida a verdade que queremos um dia que expresse em nossa própria existência. Nós agradecemos profundamente a atenção de todos nessa noite, nesse contato tão importante que é para nós o nosso dia de estudo, às quintas-feiras, como se estivéssemos juntos, e juntos estamos em pensamentos, em vibrações, em carinho, em atitudes, em vontade de crescer e de se libertar. Eu vou convidar a nossa irmã Rita para fazer a nossa prece de encerramento dos trabalhos dessa noite. Ô Rita, seu microfone está desligado. Obrigada. Vou começar de novo, desculpa. Nesse momento, Senhor, só temos a agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome. Pedimos amparo para todos aqueles nossos irmãos, para todos aqueles que estão no estudo hoje, aqueles que não puderam participar, todos aqueles espíritos que possam estar em todas as casas espíritas hoje, né? Pedindo amparo, porque hoje nossas casas viraram, né, os nossos centros, é através de nós que nós podemos auxiliar os nossos irmãos, como o Tarcísio bem falou, nós não precisamos do templo, né? Podemos atender a todos os nossos irmãos, mesmo estando em nossas casas. E hoje as nossas casas são os templos. Que Jesus possa nos abençoar hoje, sempre, nos envolver em seu abraço fraterno, que a espiritualidade boa e amiga possa nos intuir, nos amparar, para que possamos continuar sempre buscando a verdade, através de Jesus e através desses nossos amigos espirituais. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho. Semana que vem estaremos juntos novamente, né? Teremos aí uma nova